Boa noite. Olá, boa noite. Ixi, ficou muito perto aqui, né? Tá bom, dá pra ver bem. Vou pegando o jeito aqui das distâncias. Ah, mas tá tudo certo. O que importa é o conteúdo. Sem dúvida. Ufa, dia cansativo, hein? Ó, nem fala. Acabei de sair de atendimento. Mas tá tudo Pois é. certo. Vamos A lá, galera vai vamos. chegando. Faça as honras, mestre, se apresentar. Ok. Opa, Casal Empoderamente. É, Obrigado aí pela presença. Rodolfo, Joana, obrigado. muito bom. Bom, então vou começar aqui me apresentando. Eu sou o Maurício Satoshi. Eu sou facilitador em constelação familiar. E eu gosto muito de observar as sensações e as questões que o corpo traz nesse movimento da constelação, né? Entendendo que constelação a gente está trabalhando aí num campo do inconsciente, tanto individual quanto coletivo, né? Eu entendo que através dessas sensações do corpo, pela metafísica da saúde, a gente consegue aí um olhar melhor para essa informação que vem do inconsciente, né? Que às vezes é bem desafiador, seja por técnicas aí distintas, você acessar algumas informações. Então, essa é uma base, uma linha que eu gosto bastante de trabalhar com a constelação familiar. Boa noite, Pedro. Boa noite, Gustavo também. A galera tá chegando. Sim, E, e por eu vou me favor. apresentar também, né? Então, para quem não me conhece, eu sou a Priscila Grazius. Sou terapeuta integrativa, trabalho com algumas técnicas, não só com a constelação sistêmica familiar, também sou facilitadora em, mas outras técnicas como cromoterapia, aromaterapia, florais, outras coisas mais. Aí. E assim como o Maurício, eu também acredito que o corpo fala muito, né? Inclusive, fazendo um aprimoramento esses dias, falando sobre a comunicação, a forma de comunicar. E falar em comunicação, a Mica está aí, né? Chegando aí. Boa noite, Mica. Obrigado aí pela sua presença, pela sua participação. Falando em comunicação, né? CNV. CNV chegando aqui. E, e a gente estava falando dessa questão realmente da comunicação, que não se dá só pelo que a gente fala, mas das escolhas das palavras, o como a gente se manifesta de forma, né, corporal, as nossas expressões. Então o corpo ele fala em diversas formas, nas dores, nas sensações, nas nossas expressões. Muitas vezes numa constelação a gente percebe só pela a forma como a pessoa, né, altera uma forma de olhar, uma forma, talvez um sorriso, uma expressão facial, o tom de voz. E às vezes a gente consegue identificar ali uma, uma situação que está acontecendo. Um sentimento, né? Às vezes a pessoa tem uma dificuldade, às vezes até por uma questão própria, de acessar algum sentimento, seja o representante ou seja o próprio constelado, né? E ela fica com dificuldade, às vezes, de verbalizar qual é a sensação, o sentimento. Então, quando a gente, conversando com uma pessoa que tem essa dificuldade, pede para ela prestar atenção no corpo dela, né? Desse sentimento que ela não sabe explicar e, de repente, nem precisa verbalizar. Mas quando ela começa a trazer aonde isso, de repente, gera um peso, um aperto, um formigamento, né? Uma sensação diferente, né? Que fica Umas claro ali coceiras, no né? corpo, umas coceiras. Pode se manifestar de qualquer forma, né? Que a gente pode imaginar. E tudo isso tem ali um significado, conforme posição, conforme sensação. Isso tudo ajuda muito, né, no campo da constelação. Às vezes a gente nem precisa ouvir,
falar muito, pegar muito essa informação verbalizada, que o corpo sentiu e a pessoa transmitiu, isso já ajuda muito a entender o que precisa ser visto, ter lugar, restabelecer ordem, equilíbrio, pertencimento ali dessa questão que a pessoa traz, né? É isso a gente falando da técnica, mas a gente trazendo para o nosso cotidiano, que acho que até uma das propostas do Conviver e dessa série de lives que a gente está fazendo, e dos próximos passos que a gente também vai contar para vocês logo, logo, essas percepções auxiliam com que a gente tenha melhores comunicações com as pessoas à nossa volta, a gente aprende a se comunicar e aprende a entender como o outro também se comunica. A forma como a gente se expressa, não só na fala, mas no tom de voz, a expressão do corpo. Às vezes a pessoa está conversando com você, de repente ela fala, nossa, me doeu a cabeça. De repente, quantas vezes você não está conversando com alguém e fala, nossa, que dor de cabeça que me deu agora? Nossa, me deu uma dor de estômago agora. Né? São sinais dentro da comunicação ali de que algo não está muito harmonioso, né? E aí... Às vezes tem dificuldade em verbalizar, mas o corpo não precisa verbalizar, ele já traz na sensação direto, né? Sim. Então, isso que eu acho que é bem interessante, sim, das questões das leituras corporais. Importantíssimo aí pra gente. Sim, como profissionais, e eu acho que isso também para o dia a dia também ajuda muito, né? Sem dúvida. Entrando no tema de hoje, né? Ai, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença. Por todos os dias de nossa vida, nos tornando uma só carne. O que você acha disso, mestre? Quantas vezes a gente já ouviu, né, essa frase? Quantas questões diferentes essa metáfora trouxe, né, como informação? E o quanto, de repente, pode trazer informação que precisa ser aquelas metades da laranja se unindo, né? Que precisa ser aquela questão do complemento, de dois parciais se unindo para ser um inteiro. O quanto essa frase pode refletir muito disso. Mas eu acho que o mais bacana dessa frase é que ela traz uma questão sistêmica muito forte mesmo, né? Então, para mim já começa com a lei da física. Como que dois corpos ocupam o mesmo lugar? A física já diz que isso não acontece. Então, como que você pode tornar uma só carne? Né? Fisicamente, isso não acontece. Sistemicamente, tem uma questão bem séria aí, né, de lugar. Sim, sistemicamente ele pode gerar essa questão do lugar, mas vamos olhar já um aspecto mais positivo disso? Da questão sistêmica? Sim. Ou daqui a pouco? Não sei. Sobre as somas. Já vamos passar por essa questão que eu acho que é interessante, sim. Né? Com base nas metáforas que a Bíblia tem, que é repleta, né? Esses textos, e aqui deixando claro, eu não estou querendo menosprezar e criticar nenhum tipo de linha religiosa. Né? Mas isso nem de nenhum texto sagrado, né? Que a gente está falando de um conhecimento mais amplo, né? Sim. Não específico. Exato. Mas por ser uma frase muito presente, né, e praticamente obrigatória dentro de algumas cerimônias religiosas que direcionam para um casamento, para a união do casal, né, nós entendemos que era interessante trazer isso aqui porque tem alguns sentidos ali diferentes, talvez que gerem uma relação de parcialidade das partes, com esse intuito que eu falei da união de dois meios para fazer um inteiro, enfim. Mas lembrando que ali existem metáforas muito profundas, metáforas que cabem ali uma análise também de um contexto histórico, né? Sim. Mas
essa relação, e aí trazendo junto para a constelação, qual é o momento que é possível tornar uma só carne? No Quando você momento tem da os filhos, né? a concepção dos filhos, exato. Né? Se num filho nós temos ali metade vem do papai e a outra metade vem de uma mamãe, né, da mamãe, entendemos que ali sim a gente pode ter algo muito forte vinculado e fazendo muito sentido, pelo menos na minha visão, né, na interpretação sistêmica, sobre tornar uma só carne, onde dois inteiros, numa união, num ato, geram uma vida, um filho, e ali você tem essa uma só carne vinda desses dois seres. Sim, a gente tem a visão, né, de absorver e até de romantizar essas questões do, da soma das metades, enfim, igual tornar uma só carne. É como se você tivesse por obrigação ser um só, como se você não pudesse ser um ser individual, né? Então, assim, eu não posso ter gostos, eu não posso ter opinião, eu não posso ter nada de diferente, porque é uma coisa só. Estou falando, tornar uma só carne. Então, tornar-se um. Então, em algum momento, alguém vai se desagradar aí. Né? Eu não posso ser quem eu sou, porque eu preciso achar esse um, né? Ou ser esse um. Então, eu vivo a vida desse um, não importa se é do homem, da mulher, ou de um ou de outro, não importa quem é esse um, mas eu vou viver a vida de um só. E se a gente E trazer em aspecto profissional, de amizades e outras coisas mais, isso é possível? eu acho que até a sequência que nós, né, trouxemos, desde da relação de valores que você traz, da sua ancestralidade, né, desde o pai e a mãe e os demais ancestrais, desde a questão de dependência, quando você tem um nível de dependência, independência muito forte, a própria questão das metades da laranja, né? Isso tudo acho que ajuda a ilustrar essa questão que nós estamos propondo, né? A ser visto com um olhar um pouco diferente aqui, né? Com uma boa base sistêmica das constelações e como é possível ser mais inteiro, mais leve e com isso somar melhor até as forças com quem está ao nosso entorno, em especial numa relação, né, num matrimônio. Boa noite para a Clélia, que está chegando aí. Boa noite. Via Américo também. Obrigado, Américo, por estar aí presente, estar com a gente. É bem a proposta, a nossa proposta, e acho que a gente pode já começar a falar um pouquinho do que vem por aí, né? A nossa proposta é trazer novas visões para os relacionamentos, né? E para como se relacionar com o outro, principalmente de casal, né? Nesse primeiro momento. Porque a gente carrega muito das nossas referências, das nossas questões internas, de como a gente enxerga a vida e o mundo, e aí isso passa por vários aspectos, passa por experiência, por vivência, por referências, enfim, para a gente chegar a se relacionar com alguém. E quais são as crenças que a gente tem, e que a gente às vezes nem sabe que tem, né? Numa convivência a dois. E aí você vai vendo, por exemplo, na pandemia, que foi um start para muitos olharem para essas relações e ver e observar, né, aonde é que está falta, de repente, uma comunicação melhor, como a gente iniciou falando da questão da comunicação, do diálogo, talvez, aonde existem cobranças que não caberiam ali, e a gente faz essas cobranças de alguma forma. Pô, como conseguir essa comunicação, né? Muito dessas cobranças, desse movimento que a gente tem das cobranças são carências, acho que pode usar bem esse termo, são carências internas que nós temos,
né, e que a gente de alguma forma ignorou, deixou isso, quis colocar aquele tapete por cima, né, esconder ele debaixo do tapete, quis colocar uma pá de cal ali em cima para dar uma escondida, mas que não adianta, ela vai continuar manifestando, vai continuar cobrando. Então, às vezes, E de desequilibra, diversas inclusive, formas, né? sim. Eu arriscaria dizer que isso começa em atritos de relacionamento, e se de repente, mesmo assim, isso ainda seguir, se a pessoa insistir nesse movimento, é quando começam a surgir aquelas dores, né, no corpo, nessa ou naquela parte do corpo, podendo evoluir até para algum tipo de enfermidade. Né? Sim. Então, a proposta, a nossa proposta foi estar sendo e continuará sendo olhar para essas relações, olhar, mas não é olhando para a relação buscando um culpado ou buscando um responsável por aquilo, mas trazendo a autorresponsabilidade, em que quando eu faço o movimento, eu também abro espaço para o outro fazer o movimento. Porque às vezes o primeiro passo tem que ser meu, por algum motivo, ou porque aquela dor é minha, ou porque a cobrança está vindo partindo de mim. Por que não? Né? Quantas vezes a gente não se pega, e por isso que é importante o processo de autoconhecimento, voltamos. Caiu aqui, o negócio foi e não vai, que parada mais maluca. Mas estamos aqui de volta. Eu É o que deixei salva importa. a Vamos primeira retomar. parte lá, depois a gente faz aquele baixa e faz aquele junção, deleta Tranquilo, aquele, faz aqueles. tranquilo. A gente faz uma edição aí, tranquila nisso. Eu nem sei no que a gente estava falando. Me perdi total, aqui o negócio travou e não ia, não vai, não volta, até me perdi. Você estava comentando sobre a importância do autoconhecimento, e aí também não sei até qual parte que acabou indo para o pessoal, mas sobre a importância disso e que dessa forma você consegue chegar mais inteiro numa relação. Né? Se a gente chega muito parcial, com muitas carências ali dentro de uma relação, por mais que a gente tente se enganar e falar que está superado, que, não, isso eu deixei ali na minha infância, né? Isso está registrado, isso está se manifestando ali no inconsciente e pedindo muito para a pessoa ver. Então, às vezes, numa simples, o que poderia ser uma simples conversa, pedindo algo, acaba virando uma cobrança desmedida, né? Com palavras, em um formato talvez agressivo, ou com uma carga emocional ali desproporcional, né? Na relação na relação a dois. E até trazendo dessa forma, as nossas expectativas, as ilusões que a gente vai criando durante a vida, né? E isso começa lá na infância, até baseado no que a sociedade, de uma forma geral, traz para a gente do que é um relacionamento a dois, aquela romantização que tem dos casamentos, dos relacionamentos, em que você tinha, por exemplo, uma época em que não existia divórcio, não existia separação, em que você tinha que se manter naquele relacionamento, independente de estar feliz ou não. Né? A gente sabe que isso não vai muito longe. A gente sabe que isso não é tão longe assim. A minha avó materna, por exemplo, numa época em que não se divorciava, não se separava, e o processo de separação era gigantesco, teve a coragem de fazer essa separação de corpos primeiro, porque era assim, separação de corpos, o desquite e o divórcio. Né? Então, assim, já para dificultar essa separação, já começava aí, porque não estava feliz. Mas quantas outras mulheres, e também dentro da minha família, a gente tem ciência de outras tias e outros que viviam, que apanhavam ou que passavam ali situações desafiantes debaixo do mesmo teto, e não podiam separar, não podiam divorciar, não podiam buscar a felicidade. Então, assim, eu escolhi esse caminho e eu tenho que ficar com esse caminho e pronto, acabou. O quanto a gente não traz isso muito forte até hoje. Porque essa fala do tornar-se uma só carne, ela vem da igreja.
A gente sabe que isso está, né, tá em alguns trechos da Bíblia, mas isso é muito forte na igreja. E quando você torna uma só carne, você não consegue separar. Porque mistura, pega lá a carne moída, você vai pedir para moer patinho, acém. É verdade. Se você misturar tudo ali, tornando uma só carne, você não vai saber. Na hora, se você tiver que separar, você não consegue separar. Porque é tudo a mesma coisa. E falando um pouco ainda, um pouco mais dessas questões que nós carregamos, né? Em algum nível, todos nós carregamos. Você falou da dificuldade ou da impossibilidade até do separar, mas isso já tinha até um outro fator antes, que às vezes não era nem a pessoa que escolhia com quem ia casar, né? Então, dentro até da cultura oriental, dos japoneses, dos meus descendentes, dos meus ascendentes, eu sei que tinha ainda a questão do miai, né? Onde quem decidia quem ia casar eram os pais, né? Não era o pai do noivo, o pai da noiva, não eram as pessoas em si, E quem estava aí, na relação. E isso estende em diversas culturas, né? Diversas religiões diferentes. Isso aconteceu e de alguma forma isso ainda acontece nos dias de hoje. porque aí a gente vai partir do ponto de vista da sistêmica. Você acha, você acredita. Isso, para quem está assistindo, a gente já teve muito dessa conversa. Você acha que uma pessoa que é forçada a fazer algo, então vamos pegar o exemplo de você não saber com quem você vai casar, porque tem muitos casos que a gente sabe que só conhecia no dia do casamento, né? Então nem tinha aquele primeiro contato para saber a cara da pessoa. Às vezes só ia lá no dia do casamento se conhecia lá, e a gente sabe que tem algumas culturas que são assim até hoje. O medo que essa pessoa deve ter sentido. Às vezes se apaixonou por alguém que não, né, que não era aprovado, a tristeza que essa pessoa sentiu, a raiva que essa pessoa sentiu. Isso tudo faz parte do sistema, tá vibrando lá naquela caixinha. E às vezes a gente tem esse sentimento de medo, de raiva, de repulsa. Quantas pessoas reclamam que não conseguem se relacionar ou que não conseguem manter um relacionamento a dois, que têm dificuldades de comunicação, às vezes tem uma dificuldade até na parte sexual, na parte de emocional, de se entregar, de se envolver, de compartilhar, e que parte muitas vezes desses sentimentos que são vibrados nessa caixinha, nesse sistema. Porque quantas vezes não foi sentido esses sentimentos que não foi prazeroso estar com alguém, não foi prazeroso se relacionar. E o quanto nós temos hoje, né, nas pessoas, essa dificuldade até em se relacionar com o prazer, né? Isso entendo que tem uma relação direta com todas essas questões que aconteceram aí no passado, num passado às vezes nem tão distante, mas assim, também acho que é bom até a gente pontuar, né? Quem está chegando aí na sistêmica agora, a gente não está culpando isso, tá? Não está culpando esses fatos. São realidades que ocorreram em diversas famílias, numa abrangência muito grande, e de alguma forma isso também serviu ao sistema. E serviu tão bem que nós estamos aqui. Sim. Hoje a gente pode olhar para isso e falar assim, eu vivo num tempo diferente, me permito fazer diferente. Em honra a vocês, eu faço diferente. Mas é importante olhar e reconhecer, aceitar. Isso existia numa frequência muito grande, hoje numa frequência menor. Eu acho que faz parte até do nosso processo evolutivo num todo, individual e social, né? Sim, e não é responsabilizando nada, mas é compreendendo que muitas vezes, em muitos casos que aparecem, que a gente vai conversar com a pessoa, você vê um comportamento familiar, então, um comportamento sistêmico perante aquela situação. Então, por exemplo, mulheres que sofreram abusos de homens, que a gente vê isso muito forte nas mulheres, essas questões, né? E nos homens também tem, mas
que a gente vê mais são nas mulheres, em que havia muito abuso dessa questão do poder do homem perante a mulher. Isso é fato histórico. Isso aqui a gente não está culpando, responsabilizando ninguém, achando vítima nem algoz. Isso é um fato histórico. Então você tem ali mulheres fortes, e que a gente vê reflexo hoje em dia nisso, em que às vezes elas não aceitam, elas rejeitam o masculino, excluem o masculino, porque por medo de sofrer uma violência, por não querer se dobrar mais, não fazer mais aquilo. Só que ela vai para o outro extremo, ela não vai para um ponto de equilíbrio. Ela sai de uma extrema, de repente, violência, de uma submissão, ou alguma questão que impossibilite ela de ser ela mesma, para uma outra em que ela faz isso com um companheiro, com um cônjuge, ou com a pessoa que, né, tendo o mesmo comportamento que ela julgou errado, ou que o sistema ali vibrou na dor, fazendo com uma outra pessoa, e às vezes de formas diferentes, em níveis diferentes, mas da mesma forma, né? Sendo um tolir também, né? Sim, e até aproveitando o meu comentário anterior, né, sobre o reconhecer, o dar lugar a essa história, geralmente é porque por não aceitar, por excluir esses fatos da história, e aí falando muito direto dessa relação entre pais e filhos, né, quando um filho rejeita ou não aceita ali algum comportamento desse pai, e pode ter alguma relação, sim, com a violência, com um perfil, uma postura mais violenta dentro de casa. Quando esse filho ele não aceita isso, quando ele quer, de alguma forma, querer apagar isso, excluir isso do contexto familiar dele, do sistema, é quando ele manifesta. E aí vai manifestar de duas formas, né? Como a Priscila trouxe, ou vai fazer igual, ou vai no oposto, né? Ele não vai conseguir olhar, encarar nada que tenha violência. Vai ser algo que vai abalá-lo de uma forma assim desproporcional, né? Ou ele vai insistir numa posição, numa postura muito violenta. Então, acho que é importante o que a Priscila trouxe e a gente fazer esse comentário também da atenção ao excluir, né? Sim. Excluir fatos e pessoas. E quando a gente fala desse uma só carne, e quando a gente trouxe a questão da metade da laranja, da alma gêmea, da independência, enfim, de tudo isso, a gente não está excluindo nada e negando essas questões, né, que elas acontecem, que aconteceram e que tem pessoas que acreditam nisso. Pelo contrário, a gente está buscando, na verdade, um novo olhar para essas falas. Porque não tem nada de errado você falar, tornar uma só carne. Mas quando que isso acontece? Ela tem que ser a sua busca inicial? Não, na verdade ela acontece de fato, quando você e a pessoa que está junto com você decide ter um filho. Então, decide ter descendentes. Então, isso junta, né? Une as duas carnes para uma só. Mas quando a gente fica só nesse pensamento de tornar uma só carne, eu estou esquecendo de olhar para a minha individualidade. Então eu jogo tudo no mesmo balaio e tem que ser daquele jeito. E aí a gente vê o que a gente vê hoje em dia, né? Sim. E o quanto o pessoal que está aqui assistindo consegue se perceber, sabe, dentro dessa frase, o quanto de alguma forma já busca, né, essa questão do tornar uma só carne, nesse sentido do completar um ou outro, de ser a união indissolúvel, né? O quanto cada um acaba carregando, trazendo disso. Pode ter sim uma relação de registros sistêmicos aí na ancestralidade muito, muito forte. E isso independente da parte do mundo que os nossos ancestrais vieram. Sim. E também não tem nada a ver com idade, não tem nada a ver com sexo, se é homem, se é mulher. Isso tudo ele pode estar acontecendo com qualquer um, com você que está aí assistindo, seja homem, seja mulher, novo, velho, casado ou não, né? Esse sentimento e essas crenças, aí a gente não fala só de sentimento, a gente fala de crença também,
pode estar acontecendo com você. Quantas vezes você está numa situação infeliz e às vezes nem busca uma mudança 100%, vai para aquela coisa assim, é assim mesmo, é desse jeito, mas você não está feliz, não está bom. E é desse jeito? Então quer dizer, você é infeliz para o resto da minha vida porque é desse jeito? Para ilustrar um pouco até essa nossa fala, eu vou sair um pouquinho até desse contexto relação, né? Mas indo muito na parte histórica, todas essas questões que a gente vivencia hoje e vê uma mudança tanto da relação do machismo, a questão do racismo, né? Tudo isso a gente percebe também o quanto de contexto histórico nós carregamos. E diria assim que todos nós carregamos, não existe a exceção, né? E o que muda só a proporção e como a gente acaba demonstrando e manifestando isso. Se está mais equilibrado, a gente está mais numa boa. Quando está em desequilíbrio, é quando a gente vai buscar, vai trabalhar isso mais com dor, com peso, né? Então, essa relação vai direta para essa relação do quanto essas falas aí de tempos a tempos atrás interferem ainda na nossa relação, no nosso comportamento, individualmente ou mesmo com o parceiro, com a parceira. Sim, e aí a gente vai vendo rótulos, né? Como ansiedade, depressão, crise do pânico e outras tantas que vão aparecendo, problema de baixa autoestima. Você vai se pegando nesses rótulos e se apegando nesses rótulos, e na verdade, a maioria deles é uma falta de reconhecimento de si próprio, que tem muito a ver com isso. Eu tô tão pela metade, eu sou tão, ou então tão misturado com o outro, que eu já não sei mais quem eu sou. E isso me desespera e vai se manifestando com esses rótulos, né? E abrindo até numa constelação, esse desespero do quem eu sou, às vezes, né, ele está vinculado justamente com aquelas pessoas, com aquele ancestral que foi excluído justamente por esses comportamentos, né? Pelo excesso desse comportamento. E aí isso, de alguma forma, o pessoal quer deixar ele meio de canto, de lado, é aquele tataravô, bisavô que o pessoal fala, a gente nem conhece tanto da história, não trouxeram muitas informações dele, a gente só ficou sabendo que ele ficou ali meio de lado, né, da família, não, já percebe ali um movimento de exclusão. E às vezes em você também, hoje, a gente pode acabar manifestando algo nesse sentido, né, pelo olhar sistêmico. A gente sabe que dentro desses, vou chamar de rótulos, né? Porque essas doenças, rótulos, enfermidades, sintomas, né? Vai ter 1 milhão de coisas. Mas dentro de tudo isso, existem vários fatores que auxiliam e ajudam. Mas todos eles, para mim, toda vez que a gente abre uma constelação ou conversa com alguém para aplicar qualquer outra técnica, é essa falta de identidade, essa falta de identificação de si. Eu não sei quem eu sou. E aí, se a gente pegar todas as frases e todos os temas que a gente trouxe até aqui, eles permeiam muito por isso, quem eu sou. Né? Porque quando eu tenho as referências internas, eu vou olhar nos comportamentos, né? Às vezes repetindo comportamentos que às vezes eu até gostaria de negar. Porque a gente sabe que quanto mais eu nego, mais aquilo fica intenso em mim. Então, nas referências internas, quanto mais eu rejeito ser dependente de alguém, parece que mais dependente eu fico da situação, né? Ou, ao contrário, mais independente, mais sozinho, é bem isso. E se arrasta pela vida, é isso mesmo, Rose. E você vai lá, metades da laranja, alma gêmea, agora é uma só carne, e a gente vai ter outros temas aí também para tratar sobre isso, mas o cerne ali é essa questão do quem eu sou, né? Quem que é? Qual é a minha identidade?
esse E meio, né? Esse o três quartos. quanto, o quanto isso está gritando nesse inconsciente coletivo, né? Para ser visto, para ser reconhecido. Então, eu acho que a constelação, nesse aspecto, ela contribui muito no olhar da pessoa, nessa busca. E eu acho que a gente pode até fazer já uma menção dos próximos passos, né? Sim, mas antes, deixa só até para completar isso, Uhum, dessa questão da individualidade, que vai se tornando e se arrastando, ao mesmo tempo que eu não sei quem eu sou, também vou para um outro extremo que é não aprendo a compartilhar, né? Então, assim, é aquela coisa de eu não sei compartilhar. A gente viu essas duas questões muito fortes agora nesse um ano, em que as pessoas estão sendo mais obrigadas a conviver de forma mais próxima, em algum nível e grau, alguns até mais do que outros, mas sempre nessa posição. Duas perguntas que surgem: quem eu sou? Tipo, não sei nem quem eu sou. E outra, eu não sei compartilhar. Porque eu não consigo compartilhar espaço, eu não consigo compartilhar desejos, eu não consigo compartilhar nem os medos, as ansiedades que a gente sabe que existem no momento que a gente está vivendo agora. Então, isso tudo acho que é importante, que aí nos leva ao próximo passo. sim. Como seria para vocês ter um outro olhar, uma outra ótica, através de uma técnica? O quanto tudo isso que a gente vem trazendo e comentando com vocês, o quanto isso de fato está atuando em vocês? O quanto vocês estão inteiros ou parciais? O quanto você tem carregado questões da ancestralidade? Né? O quanto você está manifestando essas buscas, essas carências, essas exclusões? Né? Como seria para você olhar para isso? Eu não estou falando da gente mergulhar em dores, em questões, mas o olhar, começar a dar uma atenção diferente para essas questões a vocês. E aí, Rose, baseado até, obrigado pela sua colocação, tem muito a ver com o que a gente está falando até agora, com esse nosso próximo passo, que não vai ser agora, mas já vem na sequência logo, que ela escreveu assim: acho que hoje ainda as pessoas percebem mais cedo do que na minha geração e dos ancestrais. Isso é um fato. Hoje em dia, nós temos uma facilidade muito maior de informações, de acesso a essas informações, dessa busca do autoconhecimento, porque vamos pensar assim, que há uma, duas gerações atrás ainda se vibrava muito na sobrevivência. Então eu preciso sobreviver. Então eu não tenho tempo para olhar para as minhas dores, eu não tenho tempo para olhar para os meus sentimentos, eu não tenho tempo para olhar para mim. Eu preciso sobreviver, eu preciso continuar a vida. Hoje, nós não temos tão forte essa necessidade de sobrevivência. Apesar de estarmos numa pandemia, nós temos um outro olhar, uma outra dinâmica, um outro acesso. E saber que sobreviver é você não viver, né? Você está ali só por estar. Hoje em dia é você estar ali só por estar. Esse é o significado do sobreviver hoje. Então é eu vivenciar, eu viver isso. Que é a nossa proposta para o próximo passo. Né? Que a gente possa olhar um pouquinho, mas não tão a fundo, né? Para mergulhar nisso, para vocês conseguirem se identificar e perceber em que estágio vocês se encontram, como vocês se encontram perante essas questões que nós trouxemos, perante os relacionamentos. Isso não é só você que tem um relacionamento já, né? Se está casado, se mora junto, se namora, se é noivo. Mas para você que está buscando um relacionamento, às vezes você que já desistiu de ter um relacionamento, por que não? E às vezes precisa compreender ou quer compreender um pouco mais em que ponto você se encontra, né? Onde você se encaixa, quais são as suas crenças, às vezes, como você se vê perante essas relações. Isso tudo faz parte do próximo passo, certo, Né? Sim,
E o próximo passo que nós vamos propor a vocês é uma vivência. É um workshop, um formato de um workshop, com exercícios sistêmicos, com um pouco mais de teoria, né? Indo um pouco além daquilo que a gente está trabalhando aqui com vocês hoje. Então, nessa vivência, possibilitar um olhar diferente de cada um consigo mesmo. Um passo a mais, um passo além nesse processo do autoconhecimento. E aí sim, nisso olhando também primeiro interior, primeiro eu, e também depois olhando para o parceiro, para quem está próximo, ou para o relacionamento em si, para quem está buscando um relacionamento, qual é o olhar que essa pessoa tem para o relacionamento. E é interessante como existem aí N formas distintas, exercícios, enfim, mas técnicas todas embasadas aí no olhar sistêmico, na constelação, que te possibilitam perceber, sentir. E vai ser muito forte o que nós começamos hoje trazendo para vocês sobre as sensações do corpo, sobre como o corpo se comunica. Em cima disso, a gente consegue trazer muita informação para vocês. Como dizem por aí, a gente consegue fazer uma mágica através dessas observações, da gente se observar, observar o corpo, observar as ações, também as expressões, os sentimentos, as sensações físicas e não físicas, né? Tem algumas sensações que não são físicas. O quanto isso é mágico, o quanto isso realmente entrega, e a gente vê o quanto o inconsciente fala com a gente o tempo todo e a gente não percebe. A gente vai passando batido na correria do dia a dia e não percebe. Então, o nosso convite, a gente ainda não vai soltar a data, mas fiquem atentos que logo, logo vai ter o link para fazer a inscrição, porque as vagas vão ser limitadas. Vai ser um formato fechado, né? O que a gente pode adiantar por enquanto. Mas isso vai acontecer logo, logo. Então, já fiquem atentos aí. Então, se você percebeu que precisa olhar para isso com mais carinho, que você ficou curioso em saber mais sobre, né? Fica atento que a gente vai liberar o link aí para se inscrever. Né? Exatamente, exato. Nas próximas lives nós traremos, né, mais informações a respeito. A gente vai pontuando para vocês, passo a passo, como vai ser, trazendo de repente até alguns detalhes, né, dessa vivência. Mas realmente, para quem está sentindo, para quem percebe, sente uma necessidade de um olhar a mais, aprofundar isso um pouco mais, é um convite que nós fazemos, um olhar sistêmico para si mesmo e para suas relações. Como isso seria para vocês? Então já vai amadurecendo a ideia. É igual quando a gente vai tomar injeção, que a gente vai tomar vacina, alguma coisa que a gente já vai se preparando, né? Emocionalmente, psicologicamente, para abrir essa porta para tomar injeção. Então, a gente sabe que os resultados eles são muito positivos quando a gente faz esses processos. Uma sensação de alívio, né? Que nem você disse ontem para uma cliente, uma descrição, né? De um alívio que não dá nem para explicar. Quando a gente começa a perceber. E parece que as coisas vão clareando e a gente vai conseguindo identificar de fato onde estão as nossas crenças, onde estão as nossas questões. Quantas vezes eu conversando e a gente trocando informações, formatando os cursos, formatando as lives, os atendimentos mesmo, a gente fala, putz, olha onde estava a minha crença. Olha que a gente já trabalhou pra caramba, né? E a gente continua se pegando em crenças e em situações, em aspectos que a gente nem tinha essa noção. Então... acho que quem já avançou um pouco, né, nessa linha do autoconhecimento, já percebe um certo
vamos dizer assim, não um vício, não é uma compulsão, mas é uma vontade de cada vez mais, de buscar cada vez mais, né? Para quem ainda tem um certo receio e que de repente não se entregou para alguma técnica assim mais profunda que permita dar uma mergulhada aí no inconsciente, em informações do inconsciente, essa é uma oportunidade. Eu ia Essa é uma falar, esse workshop oportunidade. vai ser ótimo, porque a gente não vai mergulhar, a gente só vai pincelar, né? Vai trazer mais conteúdo do que a gente está falando nas lives, então a gente vai aprofundar mais os temas que a gente trouxe até aqui, nesse workshop, né? A gente não vai mergulhar. Então, se você quer aquela coisa assim, vou pôr o dedinho para ver se a água tá muito fria ou tá muito quente, vai ser mais ou menos isso. Você vai pôr o dedinho ali e falar, nossa, a temperatura tá boa, vou entrar nesse chuveiro. Mais ou menos isso. Bom, ótimo exemplo que você usou. É, mas na E verdade a gente não vai lá, põe a mão lá, ou às vezes até só o dedo para ver se tá quente ou se tá frio. aquele teste, né? Como que tá a temperatura, como que tá ali a sensação, mas é exatamente isso que a Priscila trouxe, né? Vai permitir esse sentir diferente. Eu acho que muito daquilo que a gente não consegue perceber, em especial que está no inconsciente, é porque ele é possível perceber e entender através do sentir. Né? E da forma como a gente está hoje, e faz parte, eu entendo que isso é parte de um processo evolutivo da nossa sociedade, a gente fortaleceu muito o nosso racional, a razão, a lógica. Né? Então, se a gente fica muito nisso, no racional, isso dificulta o lado do sentir, o perceber e receber as informações do inconsciente. Né? Cá entre Então, nós também somos mestres nisso. sim, sim. Como eu mencionei, essa busca, né, pelo autoconhecimento, por essas informações do inconsciente, é algo é viciante. Para mim, é algo que você sempre busca uma Cuidado de usar técnica, a uma palavra forma. vício. Que se tiver constelador aqui na live, vai falar, vamos Sim. constelar esse vício aí. Um vício positivo, se a gente pode assim Vício dizer, nunca uma, é uma, positivo. uma compulsão boa. Não existe compulsão boa. Mas, brincadeiras à parte, é algo Chamaram a que. gente já de masoquista, tá? Então, ó, cuidado. Pois é, pois é. Mas é algo que realmente você te desperta, sabe, uma vontade de cada vez mais querer ir além, de buscar essa informação. Então, puxa, acho que tem muito a ver com que eu trago geralmente nas apresentações do porquê eu estou aqui com constelação. Tem muito a ver com isso, sabe? É algo que para mim trouxe e ainda traz, e tenho certeza que vai continuar trazendo muita informação para o meu autoconhecimento. Né? E não vejo como isso ficar só comigo, sabe? É uma forma também da gente conseguir levar isso para mais pessoas, que às vezes não está na percepção ainda, né? Mas espero que de alguma forma toque e inicie esse experimentar que a Priscila falou. Vai ser algo um pouco mais profundo do que a gente está trabalhando aqui, né, nesse workshop, mas acho que esse exemplo que ela deu do provar a água, né, antes de mergulhar, de entrar ali debaixo do chuveiro, da banheira, na piscina, enfim, na água do mar, é bem isso, é esse provar, né, é esse sentir que a gente está E propondo aqui a para gente vocês não, nesse movimento. aqui a gente não consegue ter muito essa percepção, até com vocês, de como vocês se expressam. Às vezes a gente está aqui falando, e isso é muito comum quando a gente abre um workshop em que a gente está na sala, num outro aplicativo, e a gente consegue ali olhar o rostinho das pessoas conforme a gente vai falando, e vai vendo algumas expressões sendo mudadas, algumas emoções que vão sendo trazidas
à tona, lembranças que ali fica escrito na carinha de cada um que veio, que ocorreu, conforme a gente vai trazendo um tema ou trazendo uma questão. E aqui a gente não consegue fazer isso, né? Então a proposta do workshop é que a gente consiga também auxiliar vocês nesse processo de identificar de fato em que momento você se encontra, quais são as dores que ali estão te motivando e dores que às vezes a gente nem sabe que existem. Porque quantas vezes você já se pegou com dificuldade para levantar da cama? Ou, de repente, assim, na correria do dia a dia, você nem percebeu que você não tem prazer de almoçar ou de jantar na companhia daquela pessoa. E assim, vou falar uma coisa que é justamente para provocar essa busca, né? Quantas vezes eu lembro muito quando eu casei, algumas colegas do trabalho falavam assim, ó, quando a gente casa, a gente começa a encher uma garrafa de PET com feijão toda vez que você faz sexo com o marido, no começo do casamento. Quando encheu, provavelmente vai estar com 1 ano e pouco, 2. Você começa a esvaziar. E você vai ver que esse esvaziar vai demorar 5, 6 anos. E a gente ficava rindo, né? Porque era tudo gente já mais velha, senhoras já falando isso pra gente. Porque garotada, né, com 20 anos, sei lá, 19, 20, 21, né, naquele ápice de descobertas, de conhecimento e de descobrir as coisas e depois vai passando o tempo, entra na rotina, isso na visão de gente antiga. Mas a gente sabe que hoje em dia tem muito disso. Eu recebo muitas mulheres que às vezes não querem compartilhar isso com outras pessoas e trazem essa informação de que já não tem mais prazer, que não tem mais o desejo, e são mulheres novas, com 30 anos, e que elas nem percebiam que isso estava acontecendo. Então, às vezes, na rotina, você nem percebe que você não tem vontade, que você não tem prazer, que você não tem o prazer, que eu falo, não é só do sexo. Às vezes, o prazer da companhia, de um diálogo. Quantas vezes você consegue sentar com seu parceiro e conversar com ele sobre qualquer assunto, sobre qualquer coisa? Sem camuflagem, né? Isso, sem camuflagem. Ou com a sua parceira, que eu tô falando homem, porque sou mulher então, né? E eu vejo isso muito nas mulheres. Os homens, apesar de que eu tenho alguns homens, e os homens que eu atendo têm essa questão também muito forte, né? De ter essa perda do prazer e da companhia. E quantas vezes isso está vinculado a questões sistêmicas? Ou a comportamentos sistêmicos, ou às vezes um comportamento ser uma crença sua. O pessoal faz brincadeiras a rodo, você entra aí nos grupos, depois que casa, acabou essa história. Né? Por isso que vai arrumar outra na rua, por isso que, né, é preferível passar, e isso a gente ouve direto, passar lá na construção, que os pedreiros vão mexer com aquela mulher. Então, quantas vezes a gente fala, às vezes machistas, né, que a gente vê, mas que se a gente for olhar mais a fundo, aprofundar um pouco mais esse olhar, a gente vai perceber que muito disso poderia ser evitado se houvesse diálogo, se houvesse mais autoconhecimento. Porque a rotina, todo mundo precisa de rotina. Todo mundo. A gente sabe que quanto mais a gente tem uma rotina, né, melhor a gente desempenha várias coisas. A gente tem tempo para tudo quando a gente tem uma rotina. Quando a gente não tem rotina, a gente não tem tempo para nada. Né? Dá a sensação que você fez e não fez nada. Então a rotina, ela te auxilia a isso. Né? Agora, esse cair na rotina que eu vejo, na verdade, é você deixar de olhar para si e para o outro, para a relação, para as coisas ali que fazem bem, ou que não fazem bem. Às vezes não está fazendo bem, nunca fez, e você está ali e nunca percebeu, né? Eu acho que a relação que foi colocado sobre a camuflagem, né? O camuflar, usar a rotina para camuflar alguma questão, para esconder alguma questão, né? E acho que assim, você trouxe ótimos exemplos, são exemplos bem mais frequentes e comuns
do que as pessoas imaginam, né? Essa questão do Tô sem vergonha prazer. de falar, né? Eu acho que tem uma série de fatores aí, né? De sexualidade, dos tabus da sexualidade, da vergonha de expor uma questão assim mais íntima. Mas assim, eu afirmo para vocês que isso é muito, mas muito mais comum do que vocês podem imaginar. Tá? E até pensando já nesse nosso próximo movimento, dessa vivência, a Priscila trouxe aí um ótimo exemplo, mas pensem naquilo que te gera incômodo. E falando assim direto da relação, se conseguir fazer isso frente a frente com o parceiro, talvez seja uma alternativa, mas eu acho que o mais seguro é você mentalizar que está diante do seu parceiro, da sua parceira. Se hoje você não tem aí um parceiro, uma parceira próximo, né, ou convivendo com alguém, mentalizar uma representação para o que é o relacionamento, né? E nessa mentalização, imaginando essa pessoa, né, esse sentimento, essa ação à sua frente, quais são as sensações que já começam a se manifestar no seu corpo? Pode vir até um sentimento, se vier o sentimento, isso já ajuda nesse olhar. Eu pensei na pessoa, me veio raiva. Ok, Eu ia existe uma falar, questão de cuidado com a raiva. raiva, gente. Cuidado com a raiva. Por isso que eu reforcei e falei assim, de repente é mais seguro ela mentalizar e não fazer pessoalmente, né? De repente tá uma raiva forte ali no inconsciente e a pessoa fica meio sem saber A como gente já lidar trouxe com até, isso e descontando. a gente já trouxe exemplo do sonho, da pessoa sonhar que estava sendo traída, acordar, bater no marido e virar a cara pro marido, porque né, ficou com raiva que ele estava traindo ela no sonho. Por conta Eu já de estava um sonho. descontando, né? Uhum. Então, você imagina que essa mentalização, estou trazendo esse exemplo por causa da mentalização, pode cortar. Mas acho que é importante vocês conseguirem fazer essa mentalização e ter a percepção do sentimento, né? Que te gera um incômodo, qual a situação que te gera esse incômodo. Ou, de repente, isso vai ficar só numa sensação no seu corpo, um peso nessa ou naquela parte do corpo. Isso já traz muita informação. Né? Então, E para anotem, você que, sim, anotem, anotem. porque em breve, nesse processo de divulgação do workshop, que, né, como a Priscila mencionou, vai ter uma relação de vagas aí restrita, né? Vai ser um ambiente fechado, só para essas pessoas, a gente não vai fazer como uma live aberta. Essas informações vão ajudar, sim, nesse direcionamento até dos exercícios. A gente quer garantir que realmente todos que estão ali participando, em olhares diferentes, através de exercícios distintos, consigam ter um olhar diferente para esses incômodos. E são esses incômodos que vão contribuir muito no processo aí do autoconhecimento de cada um. E depois disso vai ter mais coisa, né? Já vamos avisar que não vai parar por aí, Sim, gente. Que sim. a gente virou uma máquina de produção. Existem sim outros movimentos aí futuros, né? Que no momento certo a gente vai trazendo para vocês aí. Quem quiser se aprofundar mais, desde atividades em grupo, quem quiser individual, né? Vão ter N opções, que a gente sabe que cada pessoa está ali num momento, está numa busca, e conforme momento e busca, uma técnica, uma abordagem pode contribuir mais, ou de repente nem tanto com essa busca da pessoa, né? Sim, e para você que está assistindo, né? Está assistindo agora com a gente, vai assistir posterior. Se já identificou uma dor e já está desafiante de lidar com ela, manda mensagem para a gente conversa, troca ideia, comece a entender melhor o que está acontecendo. Não fiquem carregando esse peso se estiver muito desafiante de lidar, né? Que a gente pode ver como que vai, né, se dar, como isso pode se desdobrar, como a gente consegue auxiliar. Né? Não precisa ficar sofrendo com isso também, assim, até chegar
esse workshop. Então, se já identificou, se de repente alguma coisa que a gente falou aqui, em algum momento acionou algum gatilho, alguma dor que está aí muito forte em você, pode mandar mensagem que a gente atende individualmente, cada um, né? A gente atende em dupla, individualmente, as pessoas, mas para não ficar nesse sofrimento, né? Que às vezes esperar aí algumas semanas ou alguns dias, para algumas pessoas pode ser mais desafiante, né? Até porque às vezes Bem, já está parecendo uma bomba relógio. bem observado, Priscila, bem observado, de fato. Né? Algumas pessoas podem estar com isso mais latente, mais forte, e precisa aí de um olhar antes, né? Não tem como esperar esses próximos passos ou entender, já precisa ter esse olhar antes, então a gente também está à disposição para isso. Né? A gente mistura tudo aí, não somos uma só carne, não somos Não, metade da laranja, nem é uma gêmea. A gente não são, completa a frase um do outro. Pelo contrário. são, mas são dois olhares, né, distintos, um homem e uma mulher, propondo um olhar para um aspecto que as pessoas queiram trabalhar, né? Porque um cliente queira entender melhor uma dor, a gente sabe que conforme olhar existe ali uma diferença. Existem o observador, até na questão da física quântica, o observador ele interfere diretamente ali no resultado, nas ações. Então é como se tivessem dois observadores, né, cada um com uma característica, com uma história, com uma bagagem, que vão somar esses olhares. A Rose escreveu que se ela soubesse disso, quantas consultas médicas desnecessárias. Olha, Rose, não é por nada, porque a gente não pode fazer isso, não pode e não deve, porque a gente sabe que precisa das atuações médicas também. A gente não pode negligenciar as coisas, nós somos complementares às ações médicas. Mas existem algumas questões, sim, né? Que se a gente tem esse trabalho de autoconhecimento, se conhece, sabe que o nosso corpo está sinalizando alguma coisa, algumas medicações, né, seriam desnecessárias, porque a gente vai trabalhando aqui. Quando chega no corpo físico, né, uma dor física mesmo, ali, já pegando, é porque já passou ali diversas vezes e você não olhou para aquilo. Então aí precisa doer de verdade, né, aquela dor bem doída, para a gente olhar para isso, né? Então, o que acaba acontecendo? Você vai direto na causa. Isso quando eu me conheço, quando eu me autoconheço, e principalmente eu assumo a responsabilidade por mim, aí eu vou direto na causa. Porque um exemplo que eu gosto sempre de trazer é o seguinte: busca de autoconhecimento é igual medicação. Se o médico receitar lá para você, você não tomar exatamente como o médico orientou, ele não tem efeito nenhum. A busca do autoconhecimento é a mesma coisa. Se você não se põe como personagem principal, como protagonista da sua vida, não tem técnica nenhuma que a gente aplique, não tem conversa nenhuma que a gente tenha com vocês que vá resolver. Isso a gente bate muito nessa tecla com os clientes, né? Esse é o melhor Os, momento, né? os inimigos do autoconhecimento, né? Sim. Porque às vezes a gente fica esperando que vai acontecer uma mágica, né? Que algo vai acontecer. E Se não. você fica muito nos rótulos, no julgamento, nas culpas, culpando ou assumindo culpas, vitimizando, tudo isso, todos esses são movimentos aí que vão contra o autoconhecimento. Né? Isso não flui. E quando a gente abre até e trabalha isso na constelação ou com outra técnica, a gente percebe o quanto isso acaba limitando se a pessoa está muito presa, muito apegada a essas questões, né? Da culpa, da vítima. Isso realmente pode dificultar. Mas a gente entende que isso é uma etapa, né? Uma parte do processo que a pessoa está. Cabe a ela, de repente, perceber que isso ajudou, contribuiu sim com ela em determinado aspecto, até aquele momento, mas que a partir daquele ponto não vai mais ter serventia,
que já cumpriu o papel, né? Ela Não pode adianta insistir. liberar, né? Exato, não precisa insistir com aquela ferramenta, né? E aí a gente já está chegando no final, faltam 10 minutinhos, 11 minutinhos, mas exato, viu? A Ok. galera do controlador aqui tá funcionando, tô olhando. Você tá melhor É, que eu hoje nisso, hein? 11 minutos, eu tô toda hora olhando aqui. Mas para a gente finalizar essa questão do uma só carne, que eu acho que é importante reforçar aqui, a gente tem isso muito nos cunhos religiosos, né? Muito forte isso. Então, quando a gente olhar para essa questão, é tentar trazer esse olhar diferente. A gente não está falando que não tem que ter cumplicidade, que não tem que ter companheirismo, que não tem que ter troca, que não tem que, né, de repente, achar uma individualidade para o casal. Mas você tem que também ter a sua individualidade, a sua particularidade, porque você também tem uma história antes daquela relação. Você também tem uma vida antes daquela relação. A gente não troca 6 por meia dúzia quando vai para uma relação, a gente acrescenta, a gente soma histórias, a gente não diminui, não subtrai. Então lembra que é o seguinte, que a uma só carne é quando você junta tudo ali no mesmo, na mesma panela e não consegue separar o que é do que. Quando que você não consegue separar o que é do que? Nos filhos, que é o DNA. Não adianta eu ir lá tirar o sangue. Eu sempre falo isso para cliente quando eu dou exemplo da sistêmica, que é metade pai, metade mãe. Você não consegue ir lá tirar o sangue, separar, ó, eu não aceito, eu não gosto do meu pai ou eu não gosto da minha mãe, eu vou separar, não quero o gene dele. Isso não existe, não dá, não é possível. Então, a única forma de se tornar uma só carne é quando você passa a ter descendentes. Essa é a relação. Para algo harmonioso, né? Senão você fica aí batendo a cabeça. Aí tá tudo certo também. Bom, ele dá risada porque ele já conhece, ele sabe como é, né? Não quer problema é seu. E até aproveitando, né, esse contexto que você trouxe, é por isso também que muito das questões e das principais buscas que nós temos, né, das principais dores, incômodos que nós carregamos, eles vão chegar aonde? Papai, mamãe. Existe, às vezes, um movimento muito forte de um julgamento, né, do filho para o pai. Existe ali um movimento de exclusão junto ao pai ou à mãe. Só que esse é um movimento da vida que não é opcional, que você não escolhe. É por isso que usa-se tanto o termo tomar, né, na constelação. Tomar papai e mamãe. Eles são e ponto. Qualquer objeção que você coloque nisso é algo que vai te deixar incompleto e vai te trazer dores. E não É adianta simples. reclamar para Deus. Uh-uh. Não adianta. É Não verdade, porque mesmo. você falou assim, é uma coisa que não dá para contestar. Não dá, porque não adianta você ajoelhar lá e falar, Deus, por que você me mandou esse pé essa mãe? Desculpa. Esse mistério da vida ninguém sabe, né? Algumas crenças dizem que a gente faz um acordo antes. Outras, né, não, mas enfim, independente da sua crença, não adianta você reclamar para sua fé maior, que também não vai resolver seu problema. Não. Não vai mudar. Se não olhar para esse com esse aceitar, né, pro portal, para a composição do portal da vida que você teve, e esse portal da vida é composto pelo seu pai e a sua mãe. E vamos Não, lá, né? Até a não própria tem igreja movimento que concorda, arrume. né? Porque é honrar pai e mãe. Tá Uhum. lá, tá escrito em tudo quanto é lugar que você lê aí, é honrar pai e mãe. Então não é só a sistêmica que traz isso, né? É que a gente não quer olhar para isso. Então a gente escuta o que a gente quer. O que é conveniente para a gente vai afirmar a nossa crença, né? Vai afirmar aquilo que a gente está falando. Mas em todo lugar que você olhar vai ter essa honrar pai e mãe. E é esse olhar que a gente propõe, né? Esse olhar sistêmico que a gente propõe, que é um pouco diferente daquilo que a gente cresceu aprendendo em escola, na sociedade. A diferença é sutil. E
acho que assim, a melhor e a forma mais eficiente de perceber isso é quando você tem acesso ao campo. A gente pode ficar aqui horas falando de teoria, né, da sistêmica, sobre questão de ordem, pertencimento, equilíbrio, né? Mas eu acho que isso só tem uma aderência ali na pessoa quando ela vivencia. E até por isso essa nossa proposta desse workshop, dessa vivência, né? Mas realmente para quem tá buscando, quem quer esse novo olhar, para vivenciar, sentir o que é isso no campo, num olhar diferente, e aí tem aderência. Para mim isso foi fundamental, vivenciar, assistir, participar de uma constelação para mudar esse olhar. Isso. E aí fica o nosso convite, fiquem atentos, ligados. Se gostou, compartilha, né? Quinta-feira que vem a gente está aqui no mesmo bate-canal, na mesma bate-hora, 7 horas da noite, com um novo tema, mas também falando de relacionamento. E é isso. Nós agradecemos aí a presença de cada um de vocês, a contribuição, né, nesse nosso trabalho. E vejam o quanto faz sentido esse olhar para um incômodo, por questões que te incomodam, né? Para que isso deixe de te incomodar e você consiga algo mais leve, mais fluido no seu dia a dia, na sua vida. É possível. É possível, sim. É possível harmonizar. Muito possível. Muito tem um obrigada, bom trabalho e tem um mestre. processo, mas é possível. Um longo trabalho, né? Longuíssimo. Obrigada, mestre, por mais uma live, foi muito bom. Também Mas eu tô de agradeço. olho hoje no horário pra gente não ser cortado. Tranquilo. E não também fazer correndo. É o nosso Nada muito que uma obrigado. edição, nada que uma edição depois não ajude, não resolva. Muito obrigada também para todo mundo. A gente se Todo mundo que encontra na participou, quinta-feira, contribuiu. né? A gente se encontra na quinta-feira e compartilha, gente. Curte aí todas as coisas que a gente vai postando. Curte o vídeo, compartilha com os amigos. Se fizer sentido, você vê aí que tem gente que está reclamando muito, fala, assiste esse vídeo aqui que eu acho que vai ajudar. Quem ainda não assistiu, tem as outras lives gravadas aqui no IGTV, né, do próprio Insta. Isso aí. Então, vão lá, acessem, percebam o que nós já trouxemos aí de informação e compartilhamos aí com vocês, né, para somar isso. Aí. Um beijo, pessoal. Beijo, Rose, também. Beijo, Maurício. Até. Obrigado, Rose. Obrigado, Priscila. E a todos que participaram. Muito obrigado. Boa noite. Boa noite.